Obrigado, presidente Soraya, senhoras e senhores parlamentares. Depois de um bom tempo, tenho o privilégio de poder retornar ao grande expediente e oportunidade para analisar um debate sobre a PEC do Pacto Federativo e contar um pouco da experiência com o prefeito de Curitiba e a oportunidade que está se perdendo para tratar com rigor e com profundidade um tema que precisa evitar que esse modelo de distribuição de competências leve ao esgotamento desse sistema e leve ao colapso na prestação de serviço público no plano municipal. Mas desde já, e em acordo com o pronunciamento, inclusive, do deputado Fábio Henrique, em nome da liderança do meu partido, o PDT, manifestar a solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo. Na medida em que vamos entendendo como sendo normal o grau de ofensa e de hostilidade que se toma com relação à desqualificação pessoal, se banaliza a ideia de convivência. E nesse quarto mandato que tenho aqui na Câmara dos Deputados, não presenciei e não testemunhei se chegar a um ponto de degradação, de desqualificação e de ofensa, se desrespeitando qualquer regra não escrita de convivência que se imagina, pelo menos no parlamento, civilizada. Vivemos um momento desafiador, que aponta a durar ainda por muito tempo. Não se achou ainda o meio de se enfrentar este cenário de radicalização. A moderação fica evidentemente no segundo plano, perde-se espaço para o diálogo com argumento, com fundamentação, com justificativas e ganha prevalência. O que o Yuval Harari chama da era dos atrevidos, em que prevalece o fanatismo e o cinismo. O fanático não tem compromisso nenhum com o resultado. E o cínico, apesar de ter um olho gordo e grande no resultado, não tem compromisso nenhum com o princípio. É aquela velha história, os fins justificam os meios. E ao alimentar esse fanatismo, ao alimentar esse modelo de radicalização, no fundo, nós vamos alimentando tribos. Isso acaba sendo muito importante e de interesse para quem trabalha no processo de polarização. Mas, ao mesmo tempo, que é necessário não haver omissão com relação a este grau de degradação, neste embate, nesse debate, que, reitero, não testemunhei nos outros 3 mandatos que participei aqui da Câmara dos Deputados, em momentos muito intensos, aproveito a oportunidade para tratar do tema do Pacto Federativo. Cada vez mais os municípios mudam de escala, cada vez mais os municípios assumem mais responsabilidades. Tanto é que se discute agora uma proposta para a criação de corpo de bombeiro municipal. É evidente que a municipalização tem ganhos, de se desconcentrar é importante e seguramente muitos municípios com recurso têm competência para dar resposta na prestação do serviço público. Porém, nós estamos entrando num modelo que vai gerar o colapso. Historicamente, o que marca as cidades como Curitiba é um tripé. Um tripé formado no planejamento urbano, que diz respeito à mobilidade, que diz respeito ao zoneamento e que diz respeito ao transporte público. Esse tripé sempre absorveu, por muito tempo, os recursos, a inteligência e toda a ação de planejamento. Porém, principalmente a partir dos anos 70 e após a Constituição de 88, se verifica uma mudança profunda neste modelo de competências e responsabilidades. Cada vez mais se transfere competência para os municípios e, ao mesmo tempo, que os municípios têm que manter e ter atenção com relação ao zoneamento, sistema viário e transporte, cada vez mais os municípios passam a ter responsabilidades na questão de políticas públicas ligadas à educação, ligadas à saúde, à habitação, cada vez mais à segurança, cada vez mais na questão ambiental, cada vez mais em diferentes ações que dão uma amplitude muito diferente do que marcou a origem dessas cidades. E o que ocorreu no Brasil, e de alguma maneira faz parte desta visão fiscal que nós estamos enfrentando hoje. Quando o Brasil estava em desenvolvimento, em crescimento da economia, houve um investimento muito acelerado, muito acentuado. Não houve a preocupação de médio e longo prazo de saber que mais importante hoje do que a construção de um novo equipamento é ter recursos para a manutenção desse equipamento.
Então, no período próspero, esse investimento foi acentuado. E esta expansão se deu até o ano 2010, 2011, e a partir de 2012, o Brasil, 2013, começa a viver um processo de contração. Quando vive essa contração, começa a haver este choque. A receita diminui, os investimentos diminuem, porém a despesa continua num processo de crescimento. É evidente, inevitável, o déficit. Isto se acentua no processo de crise sem precedentes como o Brasil viveu, em especial 2014, 2015 e 2016. Por 2 anos, sem precedente na história recente do Brasil, o PIB teve um índice de menos 3,5%. Não há precedente na história do Brasil de uma queda tão acentuada da economia. E o que vivemos? Portanto, nesse período, a partir dos anos 90, uma economia em crescimento, onde se investiu de forma acentuada, os municípios passaram a assumir de forma decisiva medidas como a educação local. Nós sabemos da competência e da responsabilidade dos municípios, na atenção básica em outras áreas, mas como também já houve um apontamento de déficits, surge a Lei de Responsabilidade Fiscal nos anos 2000. E hoje, com a economia em retração, nós temos uma equação que não fecha. Nós temos uma equação onde, cada vez mais, os municípios assumem responsabilidades. O exemplo típico é os gastos e os investimentos, e por isso que a ótica não pode ser meramente numa crítica à questão orçamentária e fiscal. Cada vez mais aumenta a demanda da sociedade pela prestação de serviços públicos, cada vez mais há uma restrição de novos investimentos, de novos financiamentos, há a lei de responsabilidade fiscal e cada vez mais é algo também relativamente recente no Brasil, o controle externo, seja pela Câmara de Vereadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, o que tem um lado extremamente importante, mas o risco de paralisia. E de forma alguma, qualquer questionamento com relação à fiscalização de desvio de conduta, práticas ilegais e de improbidade. Mas é uma equação que não fecha e aponta para que se entre em colapso. Para reiterar e reafirmar esta mudança de escala, a cidade de Curitiba, há pouco mais de 30 anos, tinha aproximadamente 67 equipamentos. O que são equipamentos? É um posto de saúde, uma escola, uma creche, um parque, uma praça, a sede administrativa do município. Curitiba, uma das maiores cidades brasileiras, há pouco mais de 30 anos, tinha, portanto, menos de 100 equipamentos. Nós damos um salto no tempo. Em pouco mais de 30 anos, a cidade passa a ter mais de 2.600 equipamentos. Em mais de 30 anos, mais de 2.600 equipamentos. E cada equipamento desse tem um custo. E é uma conta que muitas vezes não se faz para preservar a qualidade. Exemplo, um bom CMEI, uma creche, no mínimo 200 a 250 mil reais por mês. Uma boa unidade de saúde, de atenção básica, no mínimo de 300 a 350 mil reais por mês. E dou um exemplo dessa distorção e da falta de comprometimento por parte do governo federal com relação à transferência de recursos. Em 2013, quando assumi a prefeitura, uma UPA custava por mês 700 mil reais. A prefeitura entrava com 400 mil e o governo federal com 300 mil reais. Ao final da gestão, em 2016, uma UPA custava 1.800.000 reais. O governo federal continuou pagando os 300 mil reais, sem nenhum reajuste, isso quando não atrasava, e a prefeitura passou a assumir 1.500.000 reais, sem aporte novo por parte dos governos estaduais. Os municípios, muitos fazem a sua lição, a revisão do IPTU, do ISS, políticas de coleta e transporte do lixo, aprimoramento da cobrança da dívida, dos mecanismos de cobrança da dívida. Mas, por outro lado, cada vez mais há uma pressão pelo aumento de serviço público. Portanto, esta primeira observação é para mostrar que nós criamos um modelo no Brasil que tem um lado extremamente positivo de garantir qualidade, tanto é que na gestão entregamos 25 novos CMEIs, abrimos vaga para educação integral. Curitiba foi a primeira capital brasileira a zerar a demanda para as crianças a partir de 4 anos,
É a capital com maior índice de crianças em tempo integral, chegando a quase 85% da rede, mas isto tem um custo. E se pensar sob a ótica fiscal, isto evidentemente leva a um questionamento. Tanto que as PECs que estão sendo apresentadas, fundamentalmente, só tratam da questão fiscal. E vão além, criam uma falsa expectativa que com a retirada dos limites constitucionais haverá uma sobra de recursos para estados e municípios fazerem novos investimentos. Isso é criar uma falsa expectativa. O problema não está em tirar mais a exigência de 15% da receita para a saúde. O problema não está mais em retirar a obrigação de 25% da receita para a educação. É muito pouco provável que alguma cidade já não invista mais do que isso. Em Curitiba nós não investimos 15% na saúde, investimos 23%. Não investimos 25% na educação, investimos 30%. Saúde e educação custam. Para ter qualidade, tem que ter profissionais qualificados, gente comprometida e uma ação permanente de capacitação, de fiscalização e de melhora, mesmo que o serviço, em algumas áreas, possa ser realizado pelo setor privado. Mas é necessário entender que, ao mesmo tempo, como falava no início, que vivemos essa radicalização, nós estamos vivendo também duas tendências extremamente perigosas. A primeira, de que só deve ser feita análise sobre a questão fiscal. É uma ilusão imaginar que essas PECs estejam tratando de um verdadeiro pacto federativo. Não é verdade. Não alteram a competência, não redistribuem competência para estados e municípios, não alteram o repasse de recurso e, além dessas propostas, nenhuma das propostas de reforma tributária trata efetivamente dessa redistribuição de receitas e de competência no plano federativo. E o segundo risco, neste momento desafiador para a humanidade, é que cada vez mais se questiona o investimento social. A questão social também passa pela inovação. No momento em que nós damos a solidariedade à jornalista Patrícia, no momento em que questionamos o grau de violência e de preconceito que este fato demonstra, também temos que denunciar que políticas sociais de investimento estão sendo sumariamente eliminadas no Brasil. O meu sucessor, para quem perdi a reeleição, como primeira medida, extinguiu a Secretaria da Mulher. E não é por custo, porque não cortou nenhum cargo, nenhum salário e era uma estrutura enxuta. Mas ao fazer isso, é para tirar da agenda prioritária do município, e isso se verifica em planos estaduais e se verifica no plano federal, a dimensão humana de uma gestão, a dimensão humana do planejamento. São questões muitas vezes invisíveis, elas não têm a materialidade da entrega de uma obra física, mas são transformadoras. A humanidade vai vencer a desigualdade, o preconceito, a violência? Eu acho muito pouco provável, por mais fé, crença e confiança que possamos ter. Mas é necessário que todo dia tenha uma ação continuada, precisa, firme, forte e clara, para que esses investimentos sejam realizados. E essa foi a ideia da Secretaria da Mulher, da Guarda Municipal Maria da Penha, a primeira da capital brasileira, da Casa da Mulher Brasileira, para atender milhares de mulheres que muitas vezes não têm voz e não têm uma rede para que possa ter a proteção e a repercussão de um ato de violência, de um ato de preconceito. Assim foi com políticas na saúde pública, com fechamento de unidades que funcionavam até as 22 horas. E deputado Fábio, olha que contradição. O governo federal faz uma campanha para que as unidades abram até as 22 horas e numa das imagens coloca uma unidade de saúde que entregamos reformada em Curitiba. Justamente a unidade que a atual gestão fechou e só abre até as 18 horas. Assim se faz na educação, que tem que ser um investimento permanente e continuado. No mundo onde a educação deu certo, funciona com capacitação, plano de cargos e salários e com infraestrutura. Não tem outra fórmula. Isso tem que ser permanente e custa. E lá, dos 25 CMEs que entregamos, quase todos estão operando com 30%, 40% da sua capacidade. Ou seja, a questão social,
associada a esse momento de radicalização, a esse momento em que se prioriza, e o discurso com muita força, acaba sendo a questão fiscal, colocam em segundo plano uma agenda que é importante para a sociedade e para o futuro de uma nação. E cumprimos com esta responsabilidade. Curitiba foi a única capital brasileira, reitero, foi a única capital brasileira que, neste cenário de crise, em 2016, recebeu o conceito A- da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, fizemos um rigoroso ajuste fiscal com investimento e num cenário de crise. Politicamente, o efeito disso é próximo de zero. Politicamente, é um desastre em termos de comunicação. Me arrependo? Não, não me arrependo. Faria exatamente, pelas circunstâncias da crise não prevista, o mesmo rigor, o mesmo modelo rigoroso de gestão fiscal. Mas politicamente isso não tem praticamente nenhum efeito no momento em que se confunde esse debate racional, lógico, com argumentos, com propostas fáceis, um discurso populista e um discurso que ajuda muito mais a fortalecer essas tribos do que propriamente a ajudar a construir um projeto de país, um projeto de uma cidade mais humana. Na sequência, ao verificar essa mudança constitucional e para efeito de registro, o que faz o Brasil e o que fez o Congresso e seguidos os governos? Aprovamos a Constituição de 1988, estabelecendo pela primeira vez dispositivos específicos para diretrizes de desenvolvimento urbano, deixando claro competências, transferência de responsabilidades e uma tentativa de um modelo de receita que o tempo mostrou que está próximo do esgotamento. Se criaram políticas públicas de desenvolvimento urbano no plano municipal, mas, regra geral, há uma distância do que se pensa em Brasília, do que se pensa nesse mundo burocrático de governos e do Congresso que tentam legislar e executar para todo o Brasil, e a realidade de milhares de municípios brasileiros que são absolutamente diferentes. Na sequência, como forma de regulamentação da Constituição, surge o Estatuto da Cidade, oportunidade que estava na Câmara dos Deputados, mas hoje, apesar de princípios, institutos novos extremamente positivos, não há nenhum estudo, nenhum dado consolidado sobre a efetividade e aplicação do Estatuto da Cidade em todo o país, o que mostra mais uma vez que esse nosso modelo legislativo ele está muito distante da questão prática do resultado eficiente, apesar dos belos debates, das belas propostas e dos belos projetos que tramitam no Congresso Nacional. Em 2015, surge o Estatuto da Metrópole para entender esse novo modelo de ajuntamento de aglomeração urbana, de políticas que não têm mais divisas entre municípios. Na sequência, projetos legislativos, projetos de governo relativos à regularização fundiária urbana. E aqui, deputado Fábio, mais um detalhe. Estamos presenciando tragédias ambientais que diariamente chocam o Brasil, como estamos vendo recentemente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Investimento em prevenção de acidente custa caro, precisa de orçamento, precisa de projeto. Isso não se faz no curto prazo. E para isso é necessário diferentes frentes de ação: renaturalização, preservação, recuperação, novas áreas de parque para preservação, mas também políticas sociais de relocação de famílias e pessoas que passaram a habitar, por falta de opção e por falta de regularização local, áreas de extremo risco. Em pouco mais de 3 anos e meio, em 4 anos da gestão, nós conseguimos regularizar mais de 10 mil lotes, mais de 10 mil áreas. Entregamos mais de 12 mil unidades habitacionais. Isto custa. Mas entre essas 12 mil unidades habitacionais, mais de 2 mil foram para pessoas e famílias que moravam em áreas de risco, com investimentos superiores a 300 milhões de reais. Entre 2015 e 2016, não houve um registro de família desabrigada na capital do Paraná. Parte desses investimentos foram interrompidos. Nos últimos 2 anos, não há registro de tragédia semelhante ao que vemos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas é necessário ter uma ação de médio e longo prazo e uma coordenação nacional.
Inclusive essa expectativa, o desejo e a manifestação ao novo ministro do Desenvolvimento Regional, o ex-deputado Rogério Marinho, que conhece profundamente o funcionamento da administração pública, tem o histórico no Congresso Nacional, tem diálogo com o ministro da Economia, mesmo nesse cenário que foi tão bem apontado no horário da liderança do PDT, mas não há uma ação articulada nacional de médio e longo prazo, pensando em políticas de desenvolvimento municipal, de desenvolvimento urbano e principalmente de prevenção de acidentes. O que há é a liberação de orçamento, recursos e autorização de empréstimos para projetos específicos, mas não há uma ação coordenada para prevenir e nem uma resposta eficiente, como até agora não vimos, por parte do governo federal com relação às tragédias que ocorreram. Política fundiária está associada com política habitacional e política ambiental. Para isso tem que ter uma ação articulada, um trabalho permanente, e o que nós vemos ou é um corte ou uma diminuição de recursos de projetos já no primeiro ano de governo. Hoje foi anunciado que nesse período houve, em 2019, o menor repasse para a construção de novos centros municipais de educação infantil. Isto vai gerar um impacto de médio e longo prazo que não se recupera. Afinal de contas, anualmente é necessário a ampliação e manutenção das vagas, e houve um corte brutal em política habitacional e ampliação de novos investimentos. Novamente, uma distância entre o que se propaga, o que se anuncia e até de projetos e o resultado efetivo na vida das pessoas e na mudança de realidade dos municípios. Aprovamos recentemente um novo marco regulatório para o saneamento, que trata muito mais de valorização das ações de companhias estaduais que poderão passar por um processo de privatização do que propriamente de um modelo de novo investimento para universalizar algo que já foi universalizado em muitas cidades fora do Brasil. E, por fim, a criação do Ministério das Cidades. Surge a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, surge o Ministério das Cidades e, por opção do atual governo, dentro dessa discussão de que a mudança de nome ou o ajuntamento de determinadas funções cria a possibilidade de racionalizar recursos, extingue-se o Ministério das Cidades, integrando-se os temas desta pasta ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que trata de temas urbanos, proteção e defesa civil, recursos hídricos, segurança hídrica, política nacional de irrigação, habitação, saneamento, mobilidade urbana, ordenamento territorial. Objetivamente, qual é o projeto do governo com relação à mobilidade urbana? Qual é a discussão nacional com relação ao valor da tarifa? Qual o trabalho que está sendo realizado pelo governo federal em articulação com os estados e principalmente com os grandes municípios que passam a ter cada vez mais um protagonismo em relação ao futuro desse modelo de transporte em nosso país? Por fim, reafirmar que esse debate com relação ao modelo federativo, ele vai muito além do que essa PEC apresenta, muito além do que foi apresentado na questão da reforma tributária. Trata fundamentalmente de questões fiscais, contra a expansão das despesas obrigatórias, estabelece que o excesso de arrecadação e o superávit primário vai para o pagamento da dívida. Estão esquecendo que as questões e as demandas não terminaram, pelo contrário, além da manutenção, a necessidade de expansão de serviço público. A questão ambiental acaba de provar, mais uma vez, precisa de uma tragédia para chamar a atenção, e se cria expectativa que, com o fim dos fundos, que é uma questão contábil e não orçamentária, haverá um repasse de mais de 450 bilhões de reais aos estados e municípios. Agradeço a oportunidade, reafirmando que nós temos que evitar ficar reféns desta radicalização e lembrando o que disse Churchill há tanto tempo, que o fanático é alguém que não consegue mudar de opinião e não quer mudar de assunto. Nós temos que tratar do embate político, da tragédia, do caminho que a má política vem tomando, não só no Brasil, mas ter a capacidade de pensar para valer em medidas profundas e transformadoras que tenham impacto na melhora da vida das pessoas e um verdadeiro novo pacto federativo para romper a inércia e esse modelo de esgotamento. Obrigado, presidente.